Aqui é um relato longo, não é longo, mas é longo, tá? Pode fazer xixi, pegar pipoquinha e vamos ver aqui do que se trata, mas já, o título já deixa, a gente já tem uma ideia, né? Meu irmão demorou para aceitar sua morte, né? Vamos ver, então, vamos ler? Depois a gente conversa mais. É uma moça que nos conta o relato. Olá, Ana, meu nome, como pode imaginar, é Fulana. E vim contar uma das várias experiências paranormais que tenho nessa vida. Sou carioca da capital mesmo, Rio de Janeiro, e desde criança tenho experiências assustadoras. Sonhos premonitórios, vozes que dizem de fato o que vai acontecer, perturbações, visões do que vai acontecer e do que poderia ter acontecido. Oh, que interessante. Hoje vou te falar sobre o amor além dessa vida do meu irmão comigo. Meu filho, minha mãe e minha sobrinha. Amor além da vida do meu irmão comigo, com o meu filho, com a minha mãe e com a minha sobrinha. Motivo para ele não era motivo para ele não ter aceitado por um tempo a sua passagem. Acho que é isso. Os nomes estão trocados. Certo. Respiro fundo para dar início nesse relato, pois ainda mexe muito comigo. Meu irmão e eu tínhamos uma diferença de 10 anos. Ele, o primeiro filho, eu, do meio, e a minha irmã, a caçula. Desde criança tenho contato de todas as formas possíveis com o outro lado. Ele sempre foi um cara, à primeira vista, estranho. Heavy metal na veia, cabelos sempre grandinhos, agarrado na guitarra e no violão. Caladão. Zoeiro sem fim e um pouco mal-humorado. Quando criança, adorava chamá-lo de Dexter e ele ficava pé da vida, pois odiava ser comparado a um nerd. Mas era um nerd. Fui crescendo e parando com essas implicâncias de criança. Passados anos, nos tornamos grandes amigos. Ele sempre foi meu confidente, e ao atingir a maioridade, eu também passei a ser a pessoa que ele mais tinha confiança em contar seus segredos. Tínhamos uma relação perfeita de irmãos. Tinha vezes que eu o achava um pouco egoísta, mas com o tempo vi que o jeito dele ver a vida era apenas objetivo e prático. Ana, ele era o cara que eu contava tudo. Eu pedia conselhos, ajuda, dinheiro. Pessoa boa demais. Me emprestava dinheiro e nem queria de volta. Varava a madrugada comigo no WhatsApp para me aconselhar. Segurava meu jeito impulsiva, enfim, meu melhor amigo dessa vida. Pausa porque eu tô chorando muito. Lembrar dele por vezes ainda dói. Vou chamá-lo de Fábio. Fábio era meu parceiro em tudo. Extremamente preocupado com a família, mas tudo do jeito dele. Se juntou com uma moça, ficou aproximadamente 7 anos. Batalhou muito para passar no Enem, passou na 3ª tentativa. Entrou pelo ProUni com bolsa e passou com louvor no curso que tanto amava. Ciências da computação. Eu tô falando que ele era nerd. Formado, conheceu o amor de sua vida, que vou chamar aqui de Rayane. Resumindo, ele largou o relacionamento abusivo com a primeira mulher e foi viver seu amor com a Rayane. Fui chamada para ser testemunha no civil do meu irmão Fábio e da minha cunhada Rayane. Imagina minha felicidade. Mas no casamento, em meados de julho de 2015, Fábio já não estava bem. Antes, fortinho, agora magro, pálido, sem muita disposição. Diagnósticos: gastrite, garganta, gripe forte, etc. Foi para uma cidade bem gostosinha curtir a lua de mel, mas quase não curtiu. Cansaço, dores e tal. Voltando ao Rio de Janeiro, foi buscar um especialista. Da consulta, foi imediatamente internado. Quando recebi aquela notícia, estava no trabalho e angustiada sem saber o porquê. Larguei tudo e fui correndo para o hospital que era ali próximo. Ele estava lá,
com medo, sem saber o que esperar na UTI. Ninguém sabia o que ele tinha ao certo. As últimas desconfianças eram AIDS e câncer. Ele com muito medo. Os exames eram negativos para câncer e AIDS. Encurtando, a minha cunhada e a filha dela, a enteada do meu irmão, após uns 3 dias, mais ou menos, passaram uma madrugada pesquisando e encontraram uma doença no Google chamada endocardite. Entregaram ao médico na manhã seguinte, com muita insistência, um eco foi feito. Estava lá, a bactéria em volta do coração do meu irmão. Exames, antibióticos, emagrecimento extremo, mesmo com medo, a nossa fé estava lá. Minha mãe e eu somos umbandistas, mas nesse caso ela recorreu a uma mãe de santo que fazia alguns trabalhos a mais. Não é magia negra. Uma observação. Antes um pouquinho da Rayane sugerir o exame para endocardite, a minha mãe foi pedir a essa mãe de santo para descobrir onde estava o problema e acusou nas cartas o coração e o baço. Tratamento doloroso e os exames específicos não indicavam melhoras, pois a bactéria estava em estado avançado. Meu irmão foi transferido para um dos melhores hospitais do Rio de Janeiro e operado por um dos melhores cardiologistas. Fomos para a cirurgia em agosto e o que era para durar umas 6 horas, durou em torno de 8 horas. Ele foi fazer a substituição da válvula mitral. O cirurgião saiu acabado da cirurgia e disse que a válvula do coração estava solta, pois a bactéria tinha comido muito e se Fábio não fosse operado naquele dia, ele não ia resistir. Ana, consegui férias, literalmente da noite para o dia, e fui ajudar a minha cunhada para acompanhar o meu irmãozinho azedo. Cara, foi muito difícil. Todo dia ia chorando e voltava chorando, pedindo a Deus para tirar o meu nerd daquela situação. Pós-operatório difícil porque ele não queria comer, não sabia respirar sozinho direito, tinha crises de tosse e que doía muito o peito. Pedia para morrer. Ele não conseguia andar quase nada porque cansava. Nesses dias eu tive uma visão. Estava deitada no sofá de espera e apareceu um desenho bem sofisticado. Estava deitada no sofá de espera e apareceu um desenho bem sofisticado de um caixão e o nome do meu irmão indicado por uma seta ao lado, bem na minha frente. Orei muito a Deus e Jesus e pedi aos meus guias e tentei esquecer aquilo. Cada dia a melhora era nítida. Ignorei a minha visão. Ela teve uma visão. Ignorei a minha visão e segui a minha vida. Teve febre uns dias depois, o baço havia sido comprometido pela bactéria também. Retiraram o baço e uns dias depois ele ganhou alta e aos poucos foi voltando à rotina. Saíamos, fazíamos churrasco na casa dele, nos falávamos quase todos os dias, aniversário, uma festa, sabe? Entre tantos apelidos, nerd, limão, magrelo, etc., nós começamos a chamá-lo de Homem de Ferro, pois nas fotos ele colocava uma camisa que o logo ficava exatamente no meio e brilhava como se fosse o coração dele. Passou o aniversário em casa do mesmo ano. Passou o aniversário em casa do mesmo ano, 2015. Uma vitória. Mas hoje vejo que era apenas uma despedida. Um pouco depois disso, ele me deu o computador que amava e a minha mãe ainda disse que parecia até que estava se despedindo. Quando ela disse isso, a minha espinha gelou. Até dei uma bronca nela. Ana, o Fábio ficou com sequelas. O equilíbrio, no caso, o que foi afetado foi o aparelho vestibular localizado no ouvido, que é responsável pelo equilíbrio. O equilíbrio havia sido afetado pelo antibiótico gentamicina. É isso? Ele vivia constantemente tonto, sem equilíbrio. O cara de 33 anos, sorridente, independente, homem da casa que ganhava relativamente bem, estava inválido. Isso acabava com a autoestima dele. Mesmo assim, o meu guerreiro não demonstrava.
Por fim, em 2016, ele foi injustamente demitido, mesmo estando de licença pelo INSS. A empresa o demitiu somente por telegrama. Como na época eu trabalhava no meio jurídico, logo tratei de arranjar uma boa advogada trabalhista para ele. Mas mesmo assim ele ficou muito deprimido. A forma com que foi feita a demissão, mais a sequela, acabava com a autoestima dele. Uns meses antes do Fábio partir, eu fiquei com a ideia fixa que teria que ter um filho. Eu tenho endometriose, mas nunca liguei. Um dia, no banheiro do trabalho, ouvi uma voz doce que me disse: "Olha, você vai engravidar em pouco tempo e é preciso." Tomei um susto. Olhei ao meu redor e não tinha ninguém. Ok, mas uma das vozes que falam comigo quase que diariamente. Mas aquilo não saiu da minha cabeça. Procurei um médico, fiz exames horríveis e estava lá a endometriose aparecendo e ao mesmo tempo se escondendo. A médica me deu 3 opções: operar para tirar o que tinha e explorar até onde foi, ter o bebê ou continuar o tratamento que não tinha dado efeito. Conversei com meu marido e decidimos pelo bebê. Eu já tinha 25 anos e para os médicos, devido à condição clínica, eu estava velha. Meu prazo era de em torno 28 anos para engravidar. E começamos o tratamento. E se eu não engravidasse em 6 meses, faríamos exames piores ainda, eu e meu marido. Contei para o Fábio e ele acabou comigo. Disse que eu estava com um ótimo emprego à vista, faculdade garantida, que criança a gente depois até adotaria se eu não conseguisse. Falou que eu estava ficando doida e que ter um filho era o de menos. E eu briguei com ele, não concordei. Depois de uns dias voltamos a nos falar. Pedi a Deus, meus guias, para me dar uma criança bem arteira e cheia de vida. Como sou ansiosa, em agosto foi a consulta e os exames. Em setembro sofri achando que era realmente seca, pois a minha menstruação desceu igual a um rio, como de costume. E em outubro, o tão sonhado positivo. Como a médica disse, graças a Deus, fulana, você está gravidíssima e isso parece até um milagre, visto o meu quadro clínico bem confuso e complicado. Voltando, em 25 de outubro de 2016, chegou o positivo. Minha mãe e Fábio, além do meu marido, foram os primeiros a saber. Para minha surpresa, meu irmão ficou radiante, me fez um monte de recomendações. Me disse tantas palavras bonitas, estava tão emocionado, eu fiquei tão feliz naquele dia. Nesse mesmo dia, algo estranho e até engraçado aconteceu. Meu irmão fazia aniversário em 25 de novembro. E tanto eu quanto a minha mãe confundimos e demos os parabéns nesse dia mesmo, 25 de outubro. Ele até brincou. Ah, que isso? Eu vou morrer antes do meu aniversário? E riu. E eu gelei. Até repreendi ele. Mal sabíamos o que estava por vir. Não nos falamos muito depois disso. Poupei ele de coisas chatas que aconteceram comigo em relação ao emprego. Fui devolvida para minha empresa, eu era terceirizada. Minhas colegas que nem queriam tanto foram efetivadas na empresa em que eu sonhava trabalhar. Vida que segue. Fui para o meu calvário, a empresa que de fato era contratada. Não contei para o Fábio para não dar mais preocupações. E dia 20 de novembro de 2016 o telefone toca. Eu grávida de mais ou menos 2 meses e a notícia de que meu irmão tinha partido. Deus, aquele dia foi um dos piores. Tomei o telefone das mãos do meu marido e perguntei: meu irmão morreu, né? E ele dizia: não, ele passou mal e tá a caminho do hospital. Daí eu disse: eu sinto que ele morreu, não me engana. E eu fui me vestindo e chamando o Uber para ir para casa do meu irmão. Na minha cabeça eu tinha que ir lá para dar o adeus e pedir que fosse encaminhado. Meu marido então me disse que foi uma morte súbita. Eu fui séria, não chorei, não esbocei reação e todos aflitos comigo.
Chegando lá, a cena que não sai da minha cabeça. Minha cunhada, aos prantos, entrando na viatura. Pessoas em volta do portão da vila em que eles moravam e eu entrando sob cochichos de "Ela é a irmã do cara". Subi, entrei no banheiro orientada a não mexer no corpo, pois todas as digitais já haviam sido recolhidas. E ali mesmo eu fiz uma oração. Imaginei uma vela acesa, pedi ao exército de Maria que tivesse a bondade de encaminhar meu irmão para um bom lugar. Desci e as pessoas não tinham o mínimo de respeito. Mandavam eu tomar decisões que nem cabeça eu tinha. E também não tinha o direito de tomar decisão de nada. Ele tinha uma esposa. Para que entendam, ele foi usar o banheiro e ao virar para sair, ele caiu morto, vítima de um aneurisma abdominal da aorta. Aneurisma abdominal da aorta? No momento em que eu estava sentada no sofá, vi meu irmão pela tela da televisão que estava desligada. Ele caminhava atrás de mim de um lado para o outro, desesperado, passando as mãos sobre a cabeça e fazendo negativa com a cabeça também. Meu marido teve que dar um berro e mandar todos embora, porque eu fiquei por alguns minutos em estado de choque. Nessa mesma madrugada, eu fui na casa da minha mãe dar a notícia. No caminho da casa dela, escutava uma voz doce pedindo calma por causa do bebê. Não sei dizer quem era, se era um dos meus guias ou um espírito de luz que veio auxiliar. Dei a notícia para minha mãe e, como podem imaginar, foi horrível. Nosso mundo estava desabando. Que dor! Voltamos até a casa dele, mas já haviam levado o corpo. E encontramos a Rayane e choramos juntas. Nessa mesma noite, antes de nós sabermos de sua morte, a minha mãe foi ao centro de Umbanda, no qual hoje em dia ela é médium rodante. Lá uma entidade de caboclo disse que ela precisaria ser muito forte e que tudo ficaria bem. A entidade repetia também: "Ah, ela não merecia isso. Ajude meu pai a passar por isso." E a minha mãe, na hora, sacou que o meu irmão iria sofrer algo. "Ah, ela não merecia isso. Ajude meu pai a passar por isso." Minha mãe, na hora, sacou que o meu irmão iria sofrer algo. Mas não imaginou a morte, e muito menos que seria exatamente naquele momento. Pois no exato momento em que o caboclo dizia isso a ela, o meu irmão estava partindo. A minha cunhada demorou um pouco a me ligar, pois ainda chamou o SAMU, tentaram reanimar por 20 minutos e nada. Ela me ligou em torno de 1h30. Ela me ligou em torno de 1h30 a 2h do óbito. Eu só pude avisar a minha mãe de madrugada, em torno de 1h da manhã. Meu irmão faleceu em torno das 8h30 da noite. Eu não me lembro bem e nem quero lembrar. Amanhecendo, minha mãe estava sozinha na casa dela e ouviu meu irmão chamando. Aqui darei o nome de minha mãe de Dona Kira. E o Fábio disse: "Mãe?" E a Dona Kira: "Oi, meu filho, como você está?" "Tô bem, mãe, eu não queria ir." E a Dona Kira disse: "Fábio, onde você está?" E o Fábio disse: "Eu tô aqui, mãe, mas eles estão me levando." E a Dona Kira: "Pra onde?" E o Fábio disse: "Eu não sei. Fica bem, mãe." A minha mãe chamou por ele e o silêncio reinou. E ele se foi de fato. Uma tristeza tão grande. Eu queria me matar. Pouco me importava o meu filho. Meu marido me sacudia e pedia para eu viver, mas não dava, eu não conseguia reagir. Veio o enterro, me dei conta que se foi para sempre. E comecei a questionar Deus. Cheguei em casa, tomei um banho, liguei a TV. Mudando de canal, eu questionei por que ele, uma pessoa tão boa, não poderia ficar na Terra conosco, sendo que tantas pessoas ruins ficam. E assim que fiz a pergunta, sem querer, parei no filme do Chico Xavier.
E nesse exato momento do filme, ele recebia a explicação do porquê o irmão dele teria que partir. Resumindo, o espírito perguntava a Chico se ele achava justo o irmão dele ficar na terra, sofrendo em cima de uma cama, vegetando, só porque o Chico não queria que ele partisse. E aquilo foi um tapa na minha cara. Meu marido ficou com os olhos arregalados me olhando, e eu de boca aberta. Meu marido disse: olha a sua resposta. Coincidência? Não sei, mas eu entendi o recado. Na mesma noite vi meu irmão, como se fosse um zumbi na minha frente. Eu mais uma vez chamei o exército de Maria e recebi a resposta que Fábio havia fugido de onde estava. Orei muito por ele. Dias passaram e vira e mexe uma voz me acordava de madrugada dizendo: seu irmão está aqui, ele fugiu novamente. Eu explicava que deveria seguir com os espíritos de luz e ele ia. Era muito difícil sem meu irmão. Quase perdi o meu filho, eu tive que ficar de repouso. O meu filho veio na hora certa e eu fiquei bem por ele. Segui a vida por ele, porque eu tenho certeza que se não fosse meu filho, eu teria ido junto com meu irmão. Dói até hoje, sabe? Mas sigo firme pelo meu filhote. E logo após o enterro, a notícia de que a minha irmã estava grávida. Ânimo para viver duplo. Meus pais se apegaram a essas crianças de uma forma que até assusta às vezes. Eles trouxeram a cor de volta para as nossas vidas. Bom, voltando. Meses depois, um pouco antes do meu filhote nascer, Fábio veio no sonho me pedir perdão. O perdoei, claro. Ele disse que estava pedindo perdão a todos que um dia magoou, pois fazia parte da evolução. Me contou que realizou todas as missões e ficou uma pendente, a de cuidar da filha dele. Me mostrou a perna magra de uma moça num hospital público, e era a perna da nossa irmã. Uns dias depois, indo para o trabalho, escuto a voz do meu irmão ao entrar no metrô, e ele me perguntou: como está a nossa sobrinha? E eu fiquei sem entender. Até então não sabíamos o sexo do bebê da minha irmã. E, para nossa surpresa, dias depois descobrimos ser uma menina. Os meses passaram. Meu filho nasceu em meados de junho de 2017. Lembrei do meu irmão a todo instante e uma paz no meu peito surgia instantaneamente. Foi cesárea, pois deu complicação nas contas do tempo de gestação e durante a cesárea a médica aproveitou para explorar o meu problema. Era superficial. Espanto geral. Ana, era para eu engravidar. Mais uma vez digo que meu filho veio na hora certa porque eu não queria filho para os próximos 5 anos. 1 mês e 17 dias depois de um parto muito difícil, a minha irmã deu à luz a minha querida sobrinha, em meados de agosto de 2017. Tudo lindo. Quando meu filho tinha aproximadamente 10 meses, eu ainda sofria com a ausência do Fábio. Errei muito em ficar lamentando a morte dele. De certa forma, o chamei e ele me disse enquanto eu limpava a área da minha casa: irmã, eu tentei pedir ajuda, mas quando fui ver, já era tarde demais. Eu já estava do outro lado. Mas eu tentei muito. Na hora chorei muito e pedi para ele encontrar a luz. Depois desse dia, o meu filho, aprendendo a andar, com 9 meses, caiu. Foi uma queda muito feia, batendo a cabeça no chão. No momento da queda, eu vi meu irmão amparando meu filho. Corri para o hospital e ficou tudo bem. Fora outros episódios de queda do meu filho e o meu irmão ali. Outro dia, acordei chorando, sentindo falta dele. E inesperadamente senti o seu abraço e uma enorme paz. Em meados de 2018, aprendi com um livro espírita que não se deve lamentar a morte de ninguém, não se deve chamar, e aprendi o jeito certo de falar com quem já se foi e sempre rezar. Foi num belo dia de outubro, escutei meu filho rindo e falando com alguém. Quando me virei, Ana, era o meu irmão.
sentado de perna de chinês, camisa vermelha, brincando de carrinho com meu filho. Me assustei e tive uma crise de choro. E ele continuava lá, e o meu filho alegre, brincando com o tio falecido. Logo após a minha crise de choro, eu não ouvi mais. Só que o meu filho começou a brincar de pique e cadeira sem vento. Eu não sei quais são as cadeiras sem vento. Começou a brincar de pique e começou a brincar de pique e a cadeira sem vento algum ou sem meu filho esbarrar, começou a balançar como se alguém estivesse esbarrando. No mesmo dia, uma voz disse que eu teria que ir no cemitério no dia de finados, visitar o meu irmão e dar paz a ele. Eu e minha mãe fomos no dia de finados visitá-lo. Uma confusão, pois estava tudo errado no túmulo dele. Ficamos horas rodando e nada de encontrar, até que passei pelo túmulo dele e ele mesmo disse do jeito ranzinza: "É aí!" Ele também falou isso com a minha mãe. Estava a caminho da administração e ele me disse: "Irmã, tem um número errado lá na sepultura. É lá mesmo." Enfim, voltamos da administração com a ajuda de um rapaz muito bacana. Encontramos o túmulo dele. Era exatamente onde ele havia dito. Acendemos velas, rezamos, colocamos flores brancas lindas. Ele nos agradeceu. E para minha mãe disse que ela não precisava ter acendido vela, porque ele já tem luz. Para mim ele agradeceu, disse que não precisava daquilo tudo, mas com uma voz muito feliz, e disse que me amava. Não o vi mais em minha casa desde então. Não falei mais com ele. Pedi um dia para Deus me mostrar o Fábio e como ele estava. E aí na mesma noite sonhei que ele estava em frente de um portão enorme, com uma mochila nas costas, conversando com alguns jovens. Fiquei grata pelo sonho, pois foi um indicativo que provavelmente está aprendendo e evoluindo no plano espiritual. Logo após o que ele disse de não poder cuidar da filha dele, que no caso é a sobrinha, fez sentido. A minha irmã tem deixado a desejar como mãe da minha sobrinha e tive que intervir na situação. Constantemente a minha sobrinha não está bem. Antes dele ter paz, além do que relatei, ele pedia muito para ajudar a nossa irmã, muito mesmo. Ele me pedia para cuidar da nossa mãe, me perguntou da Rayane, que aliás sofreu muito e mais ou menos um ano depois se deu a oportunidade de viver novamente, está bem e namorando um moço que parece ser legal. Recebi muitos recados que ele era muito apegado ainda à família e que protegia muito o meu filho. Espero quando eu estiver bem velhinha, ele venha me buscar e a gente bater um papo bem longo como sempre fizemos, como sempre fazíamos. Amo eternamente aquele rabugento. Torço e rezo demais pela evolução espiritual dele. Cortei muito para o relato não ficar mais longo do que já é. Alterei algumas datas para ninguém conhecido saber de quem se trata. Desculpe os erros e se algo ficou confuso, estou escrevendo do celular e contei conforme fui lembrando. Lembra que eu pedi a Deus uma criança bem arteira? Ele me deu um menino arteiro demais. Minha vida esse moleque. 1 ano e 7 meses de pura travessura. Sei bem. Um beijo nos seus filhos lindos. Obrigada. Um beijo pra você, um grande abraço, Matheus. Fique com Deus, amo seu canal. Gente, quanto contato. Que triste, né? Mas que interessante. É bom e é bom. Nesse caso, acho que é bom, não sei, né? Poder ter uma notícia, ter um do lado de lá.